Olá, olá. Ah, Como a gente tinha comentado em aula, eu ia dar uma ideia para vocês da resolução desse exercício do estudo dirigido. Ah, Essa é a situação onde a gente tem aqui um elétron que entra com uma velocidade v0 numa região onde tem um campo elétrico devido à presença de duas placas, positiva e negativa, e por um certo período, nesse trecho L1, ele sofre a ação desse campo. Então, ele vai fazer uma aceleração na direção vertical, na direção do eixo do Y, e depois que ele sai daqui, ele segue com velocidade constante, não tem mais aceleração vertical, mas tem a velocidade vertical e vai parar aqui numa tela, tá? Então, temos duas regiões. Todo o movimento está sendo decomposto na direção x, né, o versor i, e na direção y com o versor j. Tá? No exercício tem várias, né, tem já o gabarito, e o que eu vou mostrar para você agora é como que eu resolvi o exercício. Bom, no primeiro momento, aqui o I, versor I e versor J. O V0, ele, pelo o próprio enunciado já fala o valor, é um valor inicial na direção do X, né? Até a seta está indicando aqui. O campo, vocês estão observando que o campo é para baixo, o Y cresce para cima, então ele ganha e o campo só está na direção Y, então ele tem essa componente Y, né, o valor, né, seria substituído depois aqui para calcular. Então, de qualquer forma, o sinal vem por causa que o campo tem sentido para baixo, o oposto do Y que cresce para cima, né, o J para cima, o versor J. E a carga é menos E, é um elétron, então eu tenho menos a carga elementar, certo? A questão A, deixa eu só pegar um enunciado aqui em outra folha, qualquer força que atua no elétron, aqui está sendo desprezado aqui ele fala, não tem, a gente não está falando de força-peso, então a força elétrica é simplesmente a carga vezes o campo elétrico. Então eu vou pegar esses dados iniciais, simplesmente substituir o sinal de menos aqui, o sinal de menos aqui. No final eu vou ter essa força, carga elementar vezes o campo na direção Y, e vai ser para cima. Percebam que o J é para cima, então a força vai ser para cima. Tá? Então por isso que o elétron está subindo. Essa seria a primeira. Eu chamei de equação 1, porque outros resultados a gente vai obtendo em função desses resultados que a gente vai obtendo nos itens iniciais. Então, essa foi a A. Na B, ele pede para qual que é a aceleração. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton. E, como eu falei, não tem a força peso. Então, a única força é a força de origem elétrica, devido ao campo elétrico. Então, eu vou pegar aqui e substituir o F pela equação 1, que é essa daqui, ou seja, essa. Então, eu substituo, né? Simplesmente substituo aqui e ela vai ficar aceleração e não tem sinal de menos, no mesmo sentido do J, na mesma direção e sentido, ou seja, só no eixo do Y e para cima. Tá? Então, é por isso que o elétron está subindo aqui. Tem aceleração para cima. Ele entrou sem velocidade vertical e aí está ganhando velocidade por causa da aceleração vertical na direção Y. Tá? Seguindo a letra C, que ele percorre L1 uma certa distância, não sei a distância, mas percorre essa distância, e ele quer saber em quanto tempo eu levo para percorrer.
Então, equação de movimento da cinemática, tá? Coloquei ela toda aqui, já que é L1, né, é nessa direção do x, eu já coloquei em termos de x0, x igual a x, perdão, em termos de x, então fica x igual a x0 mais v0t, é óbvio que isso daqui é na direção x e aceleração no x. Ele não tem aceleração, você vê que a velocidade inicial é na direção x, mas não depende do tempo. Tá? Então, o que acontece aqui é que é só substituindo, zero esse daqui, vou baixar só um pouquinho aqui, x menos x0, o x seria o ponto que eu quero ver em que tempo, x0 seria aqui, x menos x0 é o L1, e aí vai dar aqui a V0 no tempo t1, e é só ajeitar aqui, vai ficar t1 é igual a L1 sobre V0. Então esse é o tempo que leva para percorrer nesse trecho entre as placas aqui, certo? Equação 3. Seguindo, o item D, supondo que o elétron entra no campo elétrico num instante t igual a zero, qual é a velocidade do elétron no tempo t? Quando ele, ou seja, aqui a gente calculou que o tempo é essa equação 3, agora eu quero saber a velocidade. Tá? Então, aqui eu escrevi da forma vetorial, então a velocidade v0 mais at. Usei a 2 para pegar essa aceleração só na direção do y, e substituir aqui, peguei o V0, que é dado aqui em cima, então na verdade, aí o V vai dar o V0i, mais esse termo aqui, que é a aceleração, que veio aqui de cima, tá? E esse daqui é o tempo que veio do 3, tá certo? Aqui. Então, substituindo, mexendo tudo isso aqui, o vetor velocidade vai ser V0i, constante no i, e vai ser esse valor aqui também no y. Tá? Então, a gente chega nesse resultado para o vetor velocidade. Tá? No item E, qual que é o deslocamento vertical do elétron no tempo t1? Bom, aqui eu tenho o vetor velocidade, eu vou ver só o deslocamento vertical dele, ou seja, ele quer saber o y1. Então é o y0, velocidade inicial no y é zero, e aí tem essa aceleração. Essa aceleração, ela foi calculada, né, anteriormente, de qualquer forma que a gente chega que o y1 vai ser AY sobre 2, T1 ao quadrado. Tá? Essa aceleração, aqui eu peguei tudo da 2 e da 3, a aceleração eu peguei daqui, e peguei também da 3, eu peguei o tempo, só substituir isso daqui, fica uma expressão maior, só que em função dos parâmetros lá da figura. Então, essa é o deslocamento vertical no período até o instante que ele está saindo do campo elétrico, entre as placas. Tá? Na região entre as placas. E a F, ela pede o ângulo, esse ângulo aqui, ele pede esse ângulo. Então, aqui eu usei a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos voltar lá. Tangente do ângulo é cateto oposto, o y1 sobre o cateto adjacente, que é o L1, e simplesmente substituir os valores. Aqui eu não fiz indicação, mas eu substituí os valores do y1, que está aqui, e o L1 eu deixei aqui. Como o L1 vai estar ao quadrado aqui, ele cancela com esse daqui, então fica só dessa expressão. Tá? No gabarito, esse meio não aparece, então não sei se foi alguma coisa que eu deixei de verificar ou se o gabarito não confere. Se alguém encontrar algo, por favor, me avisar. E, finalmente, a G, o elétron, né, ele acerta lá
hits the screen, acerta a tela numa distância L2, depois que ele sai, e ele quer saber qual que é o deslocamento vertical total do elemento. Então, eu preciso do y1 e preciso também do y2. Então, agora, aqui a gente tem já o y1, que está aqui na equação 5. O y2, aqui eu fiz uma suposição, mas acabei me enganando. O y2 é simplesmente pegar a velocidade na vertical, tempo 2, é o tempo que ele leva para percorrer essa região fora do campo, tá? Para percorrer essa distância aqui. Tá? E então, e o AY, né, eu coloquei toda a equação de movimento, mas o AY, já que ele saiu da região do campo elétrico, tá? Essa região aqui não tem força na vertical, não tem aceleração também na vertical. Então, isso desaparece, né? A gente fica com essa expressão. Só organizar minhas ideias, o x2, que é igual a, fica o x1 mais o v1xt ao quadrado, na direção x, a gente tem essa equação de movimento, o v1 continua sendo v0, o t2 aqui a gente acha uma expressão do t2 em termos do L2 sobre v0, tá? Porque aqui o x1 passa para cá, fica x2 menos x1, e x2 menos x1 é o L2. Né? Então aqui eu estou chamando que essa é a região do x2, essa é a região do x1. x2 menos x1 vai dar essa L2. E aí, no final, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão para o y2 e tenho uma expressão para o t2. Eu vou substituir essa expressão aqui. Tá? E aí eu vou fazendo as contas. O T2, onde, né? Aqui tem o V1Y. Esse V1Y, onde que está essa expressão? V1Y, ele foi calculado anteriormente aqui, essa expressão aqui, tá? E o T2 está aqui. Então, substituindo todos esses valores que tem aqui nessas outras equações, eu chego a essa expressão aqui para o y2. Tá? Então, esse aqui é o y2. Como eu quero o deslocamento total, eu pego y1 mais y2, ou y1 mais isso daqui. Se eu uso o 5, que é o y1, substituo aqui começou a faltar espaço, não fiz tintim por tintim, mas vocês podem, aqui é a carga elementar, e é só fazer a conta e achar o final do resultado, certo? É isso aí, espero ter ajudado e tento fazer essas contas para ver se elas estão todas certinhas.